pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a lição Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responsabilidade e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo, a nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo dia que nos ofereceste para as nossas experiências evolutivas. E agradecemos pela oportunidade deste encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, a melhor compreender os desígnios superiores, a aceitá-los, reconhecendo-os como as melhores soluções para o nosso caso, promovendo-nos a situações melhores de vida, não no que diz respeito às coisas passageiras, mas às conquistas e bem-estar espirituais. Amado Jesus, a Ti rogamos também que abençoes os nossos irmãos de humanidade, que inspires os governantes das nações, os homens públicos e também as populações, para que haja melhor empenho em cada um na conquista da paz. Agradecemos mais uma vez e com muita alegria te louvamos e bendizemos, não apenas nesta hora, mas em todas as horas e para sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá então na continuidade do estudo do capítulo, uma vez mais, Jerônimo e família.
Nós já vimos então os cuidados que foram tomados, as ações que foram realizadas em favor da família de Jerônimo, que estava internado no departamento de isolamento por causa da sua indisciplina, da sua revolta. Ele, então, na sua prece, rogou a Maria Santíssima que ajudasse os seus filhos, a sua família. E o rogo dele foi atendido. O irmão Santarém, diretor do departamento de isolamento, junto de outros colaboradores, eles então puderam realizar as determinações de Maria Santíssima para ajudar a família de Jerônimo. Então nós tínhamos visto os dois atendimentos, tanto de Margaridinha quanto de Albino, ambos filhos de Jerônimo, e depois dos esclarecimentos que o irmão Santarém fez a respeito desse trabalho de auxílio à família de Jerônimo, Camilo fez uma indagação, uma colocação, na verdade, dirigindo-se ao amigo Jerônimo, dizendo que tinha certeza que depois de ele ter feito aquela prece, o Jerônimo feito aquela prece, recebido a assistência de Maria Santíssima, que determinou providências imediatas, urgentes, em favor dos filhos, da família em geral, de Jerônimo, e de ter sido bem sucedido o trabalho desempenhado por irmão Santarém, o sacerdote Santarém e os companheiros, os auxiliares. Então, que certamente, dizia Camilo, Jerônimo estava muito feliz com tudo isso. E nós vimos que Jerônimo respondeu de maneira bastante interessante, profunda, lógica. Ele disse que ele estava realmente muito satisfeito, estava muito agradecido, muito grato. Tal era a sua gratidão diante de tudo aquilo que ele tinha recebido de Maria Santíssima, que ele então ousara fazer um novo pedido à misericórdia da Mãe Santíssima. Se primeiramente ele pedira que ela auxiliasse de alguma forma a sua família consanguínea, que estava ainda reencarnada na Terra, agora ele pedia à Mãe Santíssima que lhe permitisse, se ela considerasse possível, viável, na próxima reencarnação dele, além de ter de experimentar as dificuldades, as expiações, reparações necessárias, mas a oportunidade de ele se dedicar à infância desvalida, à infância abandonada. Então ele dizia que se ela concedesse esse pedido, a intenção dele era que, uma vez reencarnado, e ele diz que já tinha certeza da reencarnação, que ele criaria na Terra orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estariam ao abrigo das dramáticas situações em que o suicídio dele arremessou os seus indefesos filhos. Depois ele menciona a respeito da sua esposa, Zulmira. Diz mesmo que ele ficou bastante atormentado e magoado com ela. Na sua interpretação, ainda distorcida dos fatos, uma vez que ele tinha cometido suicídio e abandonado seu posto como chefe de família na Terra, ela, como esposa dele, viúva e mãe dos filhos, deveria ter assumido a posição e lutado para manter o equilíbrio da família, o bem-estar dos filhos. Aí nós verificamos, e ele próprio reconhece nessa explicação, que estava aquela interpretação dos fatos bastante distorcida em razão do seu orgulho e do seu egoísmo. E ele então esclarece que
antes de se casar com Zulmira, Zulmira teve uma infância muito difícil, com muitas dificuldades materiais e também tinha um pai que a maltratava. Então era uma alma muito sofrida, inexperiente. Quando se casou com ele estava prosperando nos negócios e então ele pôde oferecer a ela e aos filhos uma vida extremamente confortável de alguns luxos. E ele mesmo não autorizou, não quis que ela trabalhasse. Ele reconhece assim que ele estimulou tanto a esposa quanto os filhos a terem uma vida inútil, improdutiva, apenas de gozos, mas não de produção de algo útil, bom para a sociedade ou para si mesmos. De modo que o próprio irmão Santarém ajudou Jerônimo a corrigir aquela interpretação distorcida dos fatos. Ele disse: olha, Jerônimo, como você pode exigir algo de Zulmira, desejar que ela tivesse tido esta ou aquela conduta correta, proba, de equilíbrio, se você mesmo reconhece que ela teve uma infância difícil, era inexperiente e depois, quando se casou com você, em vez de você auxiliá-la a desenvolver recursos para a vida, você continuou prejudicando-a. Ela continuou prejudicada porque, se de um lado, antes do casamento, ela tinha as dificuldades materiais e um pai bastante difícil, e ela era tolhida nas suas experiências, quando casou com você também, de certa forma, ela ficou tolhida. Continuou sendo inútil. Não teve oportunidade de desenvolver os recursos da alma, da inteligência, enfim. Além disso, o irmão Santarém esclareceu também: como você pode exigir do outro aquilo que nem você ofereceu? Como você pode enxergar o cisco no olho do outro se você não enxerga a grande trave nos seus próprios olhos? Conforme havia dito Jesus. Ela havia se equivocado, não conseguiu lidar com uma vida mais difícil. Ela que, enquanto estava casada com Jerônimo, tinha uma vida de abastança, ela não conseguiu se aceitar ou se ajustar a uma vida de menos recursos, mais pobre, mas digna. Ela se perdeu completamente. No entanto, se ela tinha tido uma queda moral, muito maior foi a queda moral de Jerônimo, que cometeu suicídio abandonando a todos. Então ele não tinha o direito de exigir nada, nenhum comportamento de Zulmira. Ele tinha de ter compreensão. Ela realmente houvera se equivocado, tido uma queda moral, mas ele tinha tido quedas morais muito piores. Então ali surgia nele, nesta constatação, um pouco de humildade. O orgulho havia recebido um grande golpe. O egoísmo, um grande golpe. Ele então via Zulmira como uma alma frágil, assim como ele também o era, uma alma frágil. Em vez de continuar julgando, criticando, condenando Zulmira, ele passou a ter compaixão dela. Entender as suas dificuldades, como agora ele sentia que ele próprio era uma alma extremamente frágil, que fracassara vergonhosamente, cometendo suicídio, abandonando os familiares, deixando outros empresários, comerciantes em situação também difícil por causa dos de não pagar as suas dívidas. E tudo isso fazia com que a sua consciência agora mais lúcida lhe impusesse a necessidade de reparação, de reajuste, de expiação. Sempre lembramos Código Penal da Vida Futura, um texto importantíssimo que está no capítulo 7 das Penas Futuras segundo o Espiritismo, na quarta obra básica da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, na primeira parte desta obra. E lá está um item
em que Allan Kardec menciona que não basta o indivíduo se arrepender para as suas faltas serem apagadas. O arrependimento é importante, deve ser sincero, mas é o primeiro passo apenas. O arrependimento leva o indivíduo a esta necessidade de expiar, eliminar de si os desequilíbrios gerados por si mesmo, a si mesmo, por causa das faltas cometidas, das infrações à lei de Deus. Então, expiar e eliminar os desequilíbrios que estão em si. Mas não basta também apenas arrepender-se sinceramente e expiar os próprios desequilíbrios, eliminar os desequilíbrios. É necessário reparar as faltas cometidas, os prejuízos causados à ordem geral, causados diretamente às pessoas, à sociedade. Então, arrependimento, expiação, reparação. Somente quando estes 3 itens são devidamente preenchidos é que a falta fica definitivamente apagada da vida daquela alma. Antes disso, ela continua sendo devedora. De modo que ele diz: eu estou muito agradecido, reconhecido, bem disposto a enfrentar os desafios, mas feliz ainda, e se dirige a Camilo, feliz ainda, meu amigo Camilo, eu não posso estar. Não há como estar feliz. Se a minha consciência diz que eu ainda tenho faltas a reparar, desequilíbrios a eliminar, e eu sei que serão experiências dolorosas, se ela continua me acusando, só vai parar de me acusar, de gerar esta culpa, este remorso, esta vergonha, quando eu concluir a minha reparação dos erros cometidos. Eu não tenho como estar feliz. Eu estou esperançoso, confiante, disposto, tenho mais agora energia, mais força, sou muito grato a todos, mas feliz ainda não. Por esta razão é que nós temos a explicação dos espíritos superiores e do próprio codificador Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Esta é uma colocação do Antigo Testamento, que está em Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se seria possível ser realmente feliz na Terra, no mundo de provas e expiações, logo a própria classificação do nosso planeta já identifica o nível evolutivo da sua humanidade, a condição da sua humanidade. A humanidade da Terra, se este é um mundo de provas e expiações, a humanidade que aqui habita é composta de espíritos que estão no regime, submetidos ao regime de provas e expiações. Significa que cometemos muitas faltas, erros, infrações à lei de Deus, crimes contra a lei de Deus. E a nossa consciência ainda nos acusa destas faltas porque não completamos as tarefas de arrependimento, expiação e reparação. Talvez tenhamos nos arrependido. Certamente de algumas faltas, pelo menos, já nos arrependemos. Tanto assim que estamos passando pela experiência, pedimos a experiência expiatória e certas provações, experiências também de reparação. Por isso retornamos a um determinado círculo familiar em que almas que já conviveram conosco estão ali reunidas. Várias delas talvez tenham sido vítimas nossas no passado. Estamos ali para reparar, compensar o mal praticado contra elas. E talvez tenhamos sido vítimas de algumas daquelas almas reunidas no círculo familiar e estejamos ali com elas reunidas para oferecer o nosso perdão, para a reconciliação. Neste sistema de vida, a nossa consciência ainda não está pacificada, não está totalmente reharmonizada.
E a felicidade verdadeira pressupõe um estado de equilíbrio, de paz com a nossa consciência. Se nós ainda não adquirimos esta paz com a nossa consciência, qualquer manifestação de felicidade será maculada, perturbada, manchada. De modo que está certo Eclesiastes ao dizer: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é própria de mundos de provas e expiações, porque as humanidades que vivem nestes orbes, nestes planetas, estão ainda com a consciência manchada, marcada. Não estão em paz ainda. O que nós podemos ter, segundo os esclarecimentos deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que mencionamos, é já um início de felicidade. Começarmos o trabalho, mas com afinco, de expiação nossa, expiação destes desequilíbrios e de reparação de nossas faltas. Somente se estivermos realizando estas tarefas de expiação e de reparação das nossas faltas, e sem revolta, sem queixas, é que poderemos começar a sentir os pródromos, o início de uma felicidade. Já começaremos a sentir do primeiro instante que estivermos empenhados nessas tarefas, verdadeiramente, sem revolta nenhuma, daí sim nós conseguiremos começar a experimentar o que é realmente a felicidade. Como a maioria da humanidade não aceita as provas, não aceita as expiações, se revolta quando elas se apresentam na vida, porque acham que estão na Terra para desfrutar do que seja melhor da vida física, que estão na Terra para gozar. E por essa razão, quando surge qualquer contratempo, quando surge uma dificuldade que seja uma prova, que seja uma expiação, que seja uma situação que nos ponha na oportunidade, que seja uma oportunidade de reparação do mal praticado. Nós não nos interessamos, grande parte da humanidade não se interessa por isso. E foge verdadeiramente destas experiências de expiação, de reparação, de provas, foge disso. Logo, a conclusão a que chegamos é que estas pessoas que fogem dessas experiências e que quando elas chegam, inevitavelmente, se revoltam com relação a essas experiências, contra essas experiências, essas pessoas, por mais que estejam sorrindo em vários momentos da vida, estejam demonstrando externamente que estão muito felizes, não estão. Estão apenas fingindo, aparentando felicidade. Não existe a possibilidade de ser feliz senão este início de felicidade quando estamos trabalhando efetivamente nas experiências expiatórias, de reparação, de provas e sem queixas. Isto sim é o início da nossa felicidade e conquistaremos a felicidade sem máculas quando nós completarmos todas as reparações e expiações que estavam previstas para nós. Quando já não houver mais faltas, infrações à lei de Deus que necessitem de reparações, de expiações. Antes disso, não é possível a felicidade, a não ser este início de felicidade, o gostinho daquilo que seria a felicidade total, um pouquinho dela, quando estamos de bom grado submetidos ao regime de provas, expiações e reparações. Daí aqui ao final diz, na sua fala, Jerônimo:
falando a respeito ainda de sua esposa. Pobre Zulmira, porém, que como eu ignorava até mesmo se com efeito era criação divina. Não obstante a afetação religiosa exigida pela sociedade herética e hipócrita em que vivíamos. Notemos que ele faz uma análise da sociedade em que ele vivia em Portugal, mas isso se estende para quase a humanidade inteira. E continua mais ou menos assim também em nossos tempos. Uma sociedade herética e hipócrita. A oração é o meu conforto, novamente o poder da oração, o benefício da oração. Assim como os estudos que venho fazendo em torno da pretensão à nova concessão de um corpo terreno. Além da oração ser um conforto para ele, o outro conforto que ele tinha era o estudo que ele estava realizando em torno da pretensão à nova concessão de um corpo terreno, ou seja, um estudo a respeito da reencarnação, de suas finalidades, de como ela era realizada. Ora, nós que já estamos reencarnados, também deveríamos ter por conforto o estudo da reencarnação, que também é explicada pela doutrina espírita, é certamente a doutrina que melhor explica o fenômeno da reencarnação, assim como da desencarnação. Então deveríamos sentir conforto de estudar atentamente a questão da reencarnação, porque com este entendimento nós compreenderíamos uma série de fenômenos que se passam em nossa existência física e que, sem esta compreensão, nos levam muito facilmente à revolta, ao desânimo, ao abatimento. Agora, com a compreensão da reencarnação, não apenas compreendemos o que se passa em nossa existência física, como consideramos justo ou justas as dificuldades, as provas, as expiações. Passamos a enxergá-las com esta disposição. A forma como encaramos as coisas muda completamente o nosso caminhar na vida e os resultados a que chegamos. Há um exemplo dado pela professora Lucilena Galvão, uma grande filósofa brasileira. Ela diz o seguinte: imaginemos que estávamos aqui, ou estamos aqui, reunidos neste estudo, e alguém, um participante que veio para o estudo também, chega um pouco atrasado. E ele está do lado de fora. E nós aqui comentamos que quando a pessoa entrar na sala de aula, aqui no ambiente do nosso estudo, nós pediremos a ela que fique à frente de todos e explique os conteúdos que nós demos na aula até este momento. Sabendo, portanto, que ela chegou atrasada, ela teria de explicar os conteúdos que ela nem mesmo ouviu. Imaginemos que esta pessoa desavisada entra aqui no ambiente do curso, na sala do curso, e ao entrar, então, nós pedimos: você vá, por favor, à frente de todos e explique estes conteúdos que nós acabamos de ver, e nós damos os itens e pedimos para explicar. Porque ela não estava sabendo de nada, ela tem uma reação muito negativa. Ela não sabe, por exemplo, que quando nós fizemos esta combinação, nós dissemos: bom, a gente vai propor isto a ela para ver qual vai ser a reação dela.
se ela vai ter uma reação tranquila, se ela vai saber lidar com a situação, se ela vai se revoltar, achar que nós a estamos humilhando, se ela vai... Então é um teste para ela. Já que aqui estamos num ambiente, num curso espírita, portanto de filosofia, que envolve questões psicológicas, nós vamos propor um teste para ela, para ver como ela se sai. É evidente que nós não desejamos que ela explique os conteúdos que ela nem mesmo assistiu, aos quais ela nem mesmo assistiu. Mas apenas vamos fazer um teste de reação, de comportamento. Mas ela não está sabendo de nada disto. Ela apenas entra atrasada na sala de aula, no ambiente do curso, é feita esta proposta a ela e esta pessoa se sente realmente humilhada. Eles querem me expor ao ridículo. Eles sabem muito bem que eu não participei, eu cheguei atrasada, eu não ouvi o que foi dito. Como que eu vou explicar? Eles querem me expor ao ridículo, eles querem me humilhar. E ela pode ter como reações o choro, ela pode ficar com raiva e falar coisas grosseiras, ela pode ficar extremamente nervosa, ela pode tentar explicar, talvez ela sabia do programa que ia ser estudado naquele dia e talvez tenha estudado antes e tente explicar alguma coisa. Ela pode ter uma reação de humildade. Vocês me desculpem, eu cheguei atrasada e eu não sei quais são os conteúdos. Eu vim aqui exatamente para aprender, vocês me desculpem, me perdoem. Eu vou aprender como vocês. Eu vou estudar em casa o conteúdo que eu perdi, do momento que eu perdi. Poderiam ser várias as reações, mas normalmente a pessoa tem uma reação negativa. Em nosso estágio evolutivo, a pessoa tem uma reação muito negativa. Raras são as pessoas que têm uma reação positiva numa condição desta, numa situação destas. Essas já são almas elevadas. Normalmente a reação é de medo, de raiva, sentimento de humilhação, de revolta, de ira, de agressividade. Mas a professora Lucilena propõe uma reflexão. Imaginemos que esta pessoa, quando estivesse chegando, antes de ela abrir a porta, ela para e ouve o que está sendo dito. E ela ouve assim: olha, quando fulana chegar, ela não sabe exatamente quais foram os conteúdos que nós demos aqui. Mas a hora que ela entrar, nós vamos pedir para que ela vá à frente de todos e explique estes conteúdos. Vai ser apenas um teste para ver como ela vai reagir. Se ela vai ter equilíbrio, se ela vai ficar com raiva. Nós estamos fazendo uma avaliação do comportamento dela. Ela ouve isto. Eles estão me avaliando, eles querem saber como eu vou me comportar diante da experiência. Então tá bom. Ela abre a porta como se nada soubesse, nada tivesse ouvido, e as pessoas dizem: olha, você poderia ir à frente da turma e explicar os conteúdos que acabamos de ver? Pois não. Olha, que eu não ouvi os conteúdos, eu sinto muito, eu não posso. Gostaria de ter muito de ouvido, mas eu vou estudar em casa. Ela vai ter uma conduta diferente, mais positiva. Porque ela sabe que ela está sendo testada, que ela está sendo avaliada. Então, ela se prepara para ter a melhor reação, a melhor conduta, o melhor comportamento. Ela não se sente humilhada, ela não se sente ridicularizada. Ela sabe que foi uma situação criada para avaliá-la, avaliar a resposta dela. O Espiritismo nos ensina que nós estamos na Terra sob o regime de provas e expiações. Ou a situação dolorosa é para eliminar um desequilíbrio nosso, e daí nós imaginamos uma cirurgia que é para extrair um tumor maligno, um câncer.
É difícil, é doloroso o processo pós-operatório, mas nós aceitamos porque eliminará aquela cirurgia, o tumor maligno, estaremos livres dele. Então aceitamos bem. Podemos ficar um pouco apreensivos, com receio da cirurgia, vai dar certo, não vai dar certo, uma certa ansiedade, mas nós aceitamos bem a cirurgia porque ela é importante, necessária para debelar o câncer, o tumor. E a prova? Se nós sabemos que a prova é para nos avaliar, porque a vida, a lei divina, quer saber se nós já aprendemos as lições, e se ela detectar que nós aprendemos as lições, ela nos promove. O aluno faz os exames na escola, as provas, para saber se ele aprendeu as lições. Se o resultado for bom, aprendeu as lições, ele é promovido, ele é aprovado e vai para uma nova série. No emprego, num trabalho, o chefe dá certas tarefas e depois dá mais tarefas. E o indivíduo sai bem daquelas tarefas, as realiza bem. Dá outras tarefas, as realiza bem, o chefe então o promove. Se nós sabemos que as experiências da Terra são ou expiações ou provas que estão nos avaliando para a gente ser promovido, aprovado e enviado para uma nova fase de experiências mais adiantadas, para que de degrau em degrau nós conquistemos a perfeição e gozemos de todos os benefícios do universo, a nossa postura muda. O que nos falta não é nem o conhecimento, porque nós já o temos. O Espiritismo nos dá o conhecimento com muita objetividade, clareza e simplicidade. Não temos que ficar interpretando muito as coisas, porque eles já estão de forma clara, objetiva e simples. Para qualquer inteligência, desde o mais erudito ao analfabeto, poder compreender estes ensinamentos. Então o que nos falta é usar este conhecimento. As pessoas vão às casas espíritas, assistem às palestras espíritas, leem os livros espíritas e não usam nada disso. No dia a dia, não usam absolutamente nada disto. Há exceções, evidentemente. Essas pessoas estão mais equilibradas e já desfrutando de início de felicidade. Mas o resto, atormentadas. Qualquer coisa que acontece na vida é uma tragédia. Por que tragédia? Ou é uma expiação para nos liberar de um desequilíbrio, o que devemos agradecer. Agradecemos ter a condição de submetermos a uma cirurgia. Agradecemos ao cirurgião que nos extirpa o tumor. Agradecemos por existir máquinas como as que realizam a radioterapia. Agradecemos a medicação bastante agressiva, mas importante em vários casos, da quimioterapia. Por que não raciocinamos em relação às outras coisas da vida? Espiritismo é fé raciocinada. Daí reclamamos disso, reclamamos daquilo, tudo é ruim, tudo está errado. Está errado por quê? Eu não deveria estar sofrendo isso, eu não mereço isso. Então Deus é injusto? Ah, não disse isso. Disse de forma indireta, mas disse. Se não aceita o que Deus enviou, é porque não aceita a justiça divina, porque acha que a lei divina é falha. Precisamos raciocinar melhor. O Espiritismo é muito claro. Se nós tomarmos este exemplo dado pela professora Lúcia Helena para a nossa vida, quando chegar uma dificuldade, imaginemos que nós estávamos já prestes a entrar na sala de aula e ouvimos a conversa da vida, a conversa de nossos benfeitores espirituais,
ele passará por certas experiências na Terra para eliminar desequilíbrios que ele adquiriu e estão o atormentando, fazendo sofrer. Ele não deseja mais sofrer, então pediu para que pudesse eliminar esses desequilíbrios por meio de expiações. E estas outras experiências são reparações ou provas para verificar se ele já tem condições de ir a um patamar mais elevado de experiências evolutivas. Se ele já tem condições de ser promovido. Se nós nos lembramos disso no momento da dificuldade, ou é algo que eu estou eliminando de desequilíbrio e é excelente, graças a Deus vou poder eliminar esse desequilíbrio de vez por todas, ou é uma experiência de reparação, eu sou uma pessoa responsável, vou reparar o mal praticado, ou é uma prova que vai, a depender do meu comportamento diante dessa prova, poderá me promover a uma situação muito melhor. Em todos os casos, sempre é positivo. Sempre é importante, necessário, excelente que essas coisas nos aconteçam. Mas precisamos diariamente raciocinar com a doutrina espírita. Não significa que, uma vez que tenhamos esta visão e este raciocínio, as coisas serão super fáceis. Não. Até porque quanto mais nós nos adiantamos, mais complexas são as experiências, porque são mais difíceis, porque nós temos muito maior capacidade. Por uma criancinha que está se alfabetizando, não se dá uma operação de aritmética mais complexa. Ela nem está conseguindo ainda raciocinar de maneira abstrata. Não se dá um texto longo para ler. Se ela está se alfabetizando, ela está aprendendo a juntar letras, sílabas, a formar palavras. Agora, quem já está num curso superior terá textos longos, complexos, científicos, para estudar, analisar, porque as capacidades são maiores. Jerônimo sentia conforto orando e estudando. Estudemos sobre a reencarnação para entendermos o que se passa na nossa vida aqui de encarnados. Mas estudemos igualmente a desencarnação e a vida espiritual, porque é o nosso futuro. E pode ser que este futuro seja hoje mesmo, que chegue para nós. Que seja amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, 20 anos, não importa. Este futuro, que é o retorno à desencarnação, o retorno para a vida espiritual, nos chegará. Então, estudando sobre a questão também da desencarnação e da vida espiritual, isso nos dá um conforto porque aprendemos muito. Ao ocorrer o fenômeno da desencarnação conosco, saberemos o processo de desencarnação. As obras de Allan Kardec, as obras de André Luiz falando sobre a questão da desencarnação, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna. Ali são acompanhados por André Luiz, o Padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o benfeitor espiritual que coordena a equipe, são analisados, acompanhados 5 casos de desencarnação. André Luiz acompanha um velório, vê os problemas que surgem para o desencarnado, recém-desencarnado, das conversações dos presentes no velório. Fala a respeito dos medos que a pessoa tem e que muitas vezes podem atrapalhar o processo de desencarnação, como se dá o processo de desencarnação, como ele se inicia, quais as sensações para a alma da desencarnação, se ela se desliga facilmente ou mais dificilmente do corpo físico, quanto tempo demora essa desvinculação, quais as impressões que uma alma tem no cemitério.
Qual é a movimentação espiritual dentro do cemitério? O que é importante para ter uma boa desencarnação e uma boa readaptação no mundo espiritual? Isso nos interessa. Se eu compreendo, estudo isso, compreendo, verifico quais os requisitos para uma boa desencarnação e uma boa readaptação ao mundo espiritual, eu começo desde hoje, não amanhã, desde hoje, uma programação de atividades, de esforços para me preparar para este fenômeno natural. E sei que se eu seguir um certo esforço, uma certa disciplina, conforme estes estudos da doutrina espírita nos informam, eu terei uma boa desencarnação e eu terei uma rápida readaptação ao mundo espiritual. Isso me conforta. Eu sei o que está a esperar por mim, eu me preparo para isso, eu vou com muito mais tranquilidade. Quando detectarmos que chegou o nosso momento de abandonarmos o corpo físico, estaremos tranquilos. E mesmo durante a reencarnação, estaremos mais tranquilos, porque o que nos atormenta muita gente é o que vem depois, o que vai acontecer depois, como é a morte. Se estamos tranquilos com relação a isso, a própria existência física será muito melhor, muito mais tranquila, sem tantos tormentos. Rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. E depois, Camilo pergunta como seria as experiências numa nova reencarnação de Jerônimo, se eles poderiam ter alguma informação a este respeito. E o irmão Santarém diz, olha, é um raciocínio simples, porque o Espiritismo é uma fé raciocinada. É um raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações, em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Ou seja, se numa reencarnação nós cometemos tais deslizes, X, Y, Z, na próxima reencarnação nos preparamos para uma próxima reencarnação fazermos contrariamente ao X, Y, Z. Porque aquelas eram atitudes, comportamentos que infringiam a lei de Deus. Agora vamos fazer exatamente o oposto. Naqueles assuntos, seja na área de como lidamos com o dinheiro, por exemplo, os bens materiais, ou como lidamos com os afetos, ou como lidamos com a nossa aparência física, com o corpo físico, ou como lidamos com a questão sexual. Se em qualquer um destes pontos nós falhamos dessa ou daquela forma, nós retornamos, passamos por experiências naqueles pontos para que desta vez nós hajamos de maneira contrária ao que nos levou à falência moral, ao fracasso moral. Então voltamos para experiências muito similares ou praticamente idênticas, para que nós agora hajamos de maneira diferente. Vamos recapitular, passar novamente por aquele capítulo, por aquela experiência. Agora melhor preparados, mais conscientes para que nós não derrapemos novamente. O problema é que na maioria das vezes as pessoas derrapam novamente por falta de preparação? Não, por falta de empenho, por rebeldia. Eu faço o que eu quero. Tudo bem, Deus permite, porque Deus deu-nos o livre-arbítrio. Mas junto com o livre-arbítrio também tem outros dispositivos da grande lei cósmica. Um deles é a lei de ação e reação, que Jesus explicou-nos como a cada um segundo as suas próprias obras. Plantou, colheu. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos necessariamente Jerônimo em apreço novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como a terra considera a falência de uma firma comercial, com a pobreza, com o descrédito,
Motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se acha possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou a adquirir. Para que assim seja, a ruína deverá positivar-se, no entanto, a despeito dos seus esforços por evitá-la, e apesar da sua probidade, mas nunca pela incúria de que acaba de dar provas, depredando em gozos e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiara com vistas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio como para seus semelhantes. Se naquela reencarnação como Jerônimo, ele vivia numa vida de certo luxo, de muitos gozos mundanos, tinha dinheiro, status social, era um comerciante próspero, bem-sucedido até determinado ponto. Depois ele começa a ter problemas financeiros, porque fazia maus negócios. E além do mais, ele ganhou muito dinheiro não sendo verdadeiramente honesto. Isso é importante porque está em O Evangelho segundo o Espiritismo, Caridade para com os Criminosos, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no Amai os Vossos Inimigos, o capítulo, em que o Espírito que dita esta mensagem diz que Isabel de França diz que há muitas práticas comuns na Terra que aos olhos dos homens da sociedade não tem nenhum problema, são aceitáveis, são comuns. No entanto, que aos olhos de Deus, de acordo com a lei divina, são grandes crimes e que exigirão e que levarão o indivíduo à necessidade de reparação e expiação. Ela diz, muitas vezes, ações na Terra de pessoas que são depois condenadas pela opinião pública, aquelas ações em decorrência, às vezes, da conjuntura, da situação em que a pessoa estava, há muitos atenuantes aos olhos de Deus, ou seja, da sua lei, da sua justiça. E, no entanto, muitas condutas socialmente aceitáveis e até mesmo estimuladas são verdadeiros crimes contra a lei de Deus. Aqui nós vimos o que se passou com Jerônimo. Ele tinha o problema do suicídio, que gerava desequilíbrios profundos em si mesmo, a revolta contra a lei de Deus. Ele tinha os problemas que ele teria de reparar e expiar, porque em razão do que ele permitiu que acontecesse, em razão do seu suicídio, com os seus familiares, a família se degringolou, os filhos foram à bancarrota, tiveram muitas dificuldades, e ele era, portanto, corresponsável naqueles problemas, mas também ele tinha os problemas de, por exemplo, fazer contrabando. Ele importava produtos sem recolher os devidos impostos de importação aos cofres públicos. Ele sonegava impostos, portanto, era sonegador de impostos. Não é interessante que nós vejamos essa situação aqui? Quando muitas empresas prosperam e os empresários, os comerciantes têm muito lucro, mas com esse tipo de prática. Os impostos serviriam para uso social. Ah, mas os governantes desviam, mas isso daí é um problema deles. O karma é deles. A lei de ação e reação atingirá a eles, não a nós. Se nós recolhemos os impostos devidamente, nós assim o fazemos porque a lei impõe, confiando que esses recursos irão para uso social. Mas se os governantes desviam, é um problema deles. A nossa parte nós fizemos. A nossa consciência está em paz, tranquila. Estamos muito bem. Podemos desencarnar muito bem, tranquilamente. Mas se nós
falamos, os governantes vão desviar. Como sabemos? Sim, há os desonestos, os governantes desonestos, os políticos desonestos, mas nem todos. Nem todo o dinheiro é desviado. Então a nossa justificativa é uma falácia, é apenas uma desculpa que usamos para ganhar dinheiro desonestamente, porque isto é desonestidade. É descumprir a lei. Jesus disse, dai a César o que é de César. Quando perguntaram, nós precisamos, é obrigatório pagar o imposto? O que está nesta moeda? De quem é esta imagem? De César. Então dê a César o que é de César. Mas o imposto é injusto. Reclame então com César. Claro que neste episódio havia outras questões envolvidas, mas o fato é que Jesus deixou claro. César vai responder como respondeu por todos os crimes dele. Agora, quem fez certo e ainda foi prejudicado, seja por César ou por qualquer outro, terá as recompensas. A justiça de Deus é perfeita, não erra. Então Jerônimo teria de responder e passar por expiações, reparações em relação ao seu suicídio, ao que aconteceu com os seus familiares, mas também teria de passar por expiações e reparações com relação à sua conduta como comerciante, empresário. Quantas pessoas que fazem negócio sem ter dinheiro? Depois eu me viro. Depois eu vejo como eu faço. Sabe de antemão que não tem como pagar dívida. Isso não é apenas com outros, digamos, com comerciantes e empresários a fazer isto. Consumidores. O indivíduo recebe X de salário. Ele sabe que com aquele salário ele vai ter de pagar o aluguel, o plano de saúde, as despesas da casa, água, luz, internet, sei mais lá o que, comida, enfim. Não, eu vou comprar um celular, é novo. Um iPhone custa 20 mil reais. Eu divido em 24 vezes. Mas sobra tanto dinheiro assim do seu salário? Não, eu me viro. Está sendo desonesto. Porque se não consegue pagar, vai gerar prejuízo a alguém. Ele não está pensando no outro, no prejuízo que a loja, a outra pessoa vai ter, nas dificuldades, vai ter que desembolsar dinheiro, talvez para mover uma ação judicial, talvez nunca recupere aquele dinheiro. Ele está prejudicando a outro. Isso é a prática do egoísmo. Eu não penso no outro, eu penso apenas no que eu quero. O que eu quero é o que vale. Se os outros serão prejudicados de forma direta ou indireta, isso não me importa. É um profundo egoísmo, e o egoísmo é a pior chaga da humanidade. E é punido, severamente. Então ele fez negócios, daí ele não teve como pagar, ele simplesmente deixou. Quantas pessoas dizem assim, eu vou fechar esta empresa, eu deixo essa empresa, essa pessoa jurídica aberta, e como não há bens mesmo, eu abro uma outra empresa e continuo minha vida tranquilamente. E os credores que têm dinheiro a receber daquela outra empresa sua? O problema deles, eles que processem, não vão receber nunca. E daí o indivíduo sai tranquilo, com um carro novo, viaja, etc., devendo às outras pessoas. E se achando espertalhão. Vai desencarnar este irmão. E terá que fazer igual Jerônimo. Daí nós encontramos muitas pessoas que se esforçam, que têm competência, que fazem isso e perdem dinheiro. E perdem dinheiro. Abre um comércio, parece que é tudo perfeito, ele se empenha, faz tudo certo e vai à falência. Por quê? E vive pobre, não consegue nunca ter dinheiro, ele economiza, ele faz tudo certo. Por quê? A gente já sabe por quê. Não fica nada impune na lei de Deus. Quem está se achando espertalhão hoje, prepare-se. Prepare-se. Porque desencarnar vai ser difícil. O desprendimento do cadáver, do espírito com relação ao cadáver, vai ser lento, doloroso. E no além-túmulo haverá muitas perturbações, os tormentos da consciência. E depois a reencarnação,
as expiações, as provas difíceis. É o que aconteceu, o que iria acontecer com Jerônimo. Continua aqui o irmão Santarém a respeito da nova reencarnação de Jerônimo. A consciência restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou, em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselhou a Loar as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação, de acordo com os seus próprios sentimentos, pois ele possui livre-arbítrio. Então, de acordo com aquilo que o atormentava mais na consciência, ele iria solicitar determinadas medidas na próxima reencarnação para a reparação com relação a estes problemas gerados para os seus familiares. As pelejas, as lutas da expiação, no entanto, os testemunhos amargos, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis, serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo resultante do suicídio. Ele deu um tiro no ouvido. Sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material, que então possuirá. Como ele trazia o perispírito perturbado, machucado, desorganizado por causa do tiro no crânio, no ouvido, ao se reencarnar, ao vincular-se o perispírito dele, o seu corpo espiritual, a primeira célula, o ovozigoto, modelando o DNA e depois modelando todo o corpo físico, as repercussões magnéticas vibratórias do perispírito se imprimiriam no corpo físico, informação degenerando certas funções ou certos equipamentos, estruturas daquele novo corpo físico. Daí ele diz aqui, por isso que ele teria sempre uma saúde precária e durante toda a reencarnação. E a medicina poderia até ajudar a aliviar, mas não curaria. Daí nós temos que ter muito cuidado com lugares, centros espíritas ou não espíritas, que promovem cura de tudo. Médiuns que prometem cura de qualquer coisa. Se fosse assim, então deveria a lei de Deus, ou deveria o Criador desativar os mundos de provas e expiações. Se basta que qualquer um cure, e o indivíduo não precise mais passar por expiações, nem por provas, então é necessário mais provas e expiações, elimine-se as provas e as expiações. Por isso é que muita gente vai em atividades de cura, fica bom por um tempinho e depois volta a adoecer e às vezes pior. Por quê? Porque é o espírito que está enfermo e tem o perispírito desarticulado. Às vezes pode ter uma melhora momentânea no corpo físico, mas a matriz continua perturbada. A matriz perturba o funcionamento do perispírito, das células do perispírito, desarticula, prejudica o funcionamento do perispírito, que comandará o desenvolvimento das células do corpo físico. Enquanto a alma não estiver purificada, equilibrada, saudável, o corpo físico sempre sofrerá esses desequilíbrios. O que a possibilidade e a providência divina permite é alívio. É claro, se o indivíduo chegou ao término da experiência, muitas vezes expiatória, daí os benfeitores conseguem realizar, digamos, alguma operação magnética para corrigir o problema físico, se o indivíduo chegou ao término da expiação ou da prova. Digamos que ele tinha uma experiência, uma prova para verificar determinada resistência moral diante do problema. E ele passou pela prova, pode ser eliminado aquele problema físico. Ele tinha uma expiação, ele eliminou os desequilíbrios, recuperou-se. Por muito amardes, os vossos pecados foram perdoados, disse Jesus a Maria.
Então, se o indivíduo realmente trabalhou pelo bem, amou muito, transformou-se moralmente, aquela expiação muitas vezes já não é mais necessária. Daí pode ser eliminada. Mas não a torto direito. As pessoas querem a cura do corpo físico e continuar na mesma vida. Vão piorar, inclusive, o problema de saúde. Não vão conseguir recuperar-se fisicamente. Diz aqui, é possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial que poderá afetar o aparelho visual assinale seu futuro estado de reencarnado, porquanto preferiu ele matar-se dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é a organização viva e semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio, e assim modelará o futuro corpo padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Daí ele diz aqui que eles se despediram do irmão Santarém, a equipe de Camilo e os outros se despediram, abraçaram Jerônimo, penalizados com a gravidade da situação dele, porque sabiam que ele ia ter uma reencarnação muito difícil e sabiam também que ele não poderia ver mais os filhos. Ele somente sairia do departamento de isolamento para ir para o departamento para se preparar para a nova reencarnação. Ou seja, quando ele poderia rever a esposa e os filhos? Eles não tinham essa resposta, mas certamente não em breve. Talvez ele ficasse... Os filhos desencarnariam, ele estaria reencarnado, não teria contato com eles. Talvez esse reencontro demoraria aí um século. Então, Camilo diz que eles ficaram bastante penalizados, porque o que mais Jerônimo queria era que os familiares estivessem bem. Mas ele estava confortado por saber que tinham sido auxiliados e estavam agora encaminhados para o bem, de acordo com os planos, as determinações que tinham sido proferidas por Maria Santíssima. Mas, ao mesmo tempo, uma tristeza na alma, porque ele sabia que não poderia ver, sobretudo os filhos, em breve. Depois eles foram convidados a ir para o departamento de reencarnação. Aqui o final do capítulo. Adeus, pobre Jerônimo, disse então Camilo. Não sei se nos veremos ainda antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se amercê do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal clemência a rota por onde peregrinarás rodeado de espinhos e decepções. A tua história também é a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com o seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu que, caridosamente, ele desejava advertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperam. Deste capítulo, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário a mais? Eles também estavam com bastante medo, né, do que ia acontecer com eles, porque eles também não sabiam. Muito medo. A diferença do Jerônimo, não se revoltaram com o Jerônimo, né, mas escutando tudo isso... Sim, sem dúvida nenhuma. Eles ficaram, e o próprio Camilo disse que eles sabiam que a visitação àquele departamento e as explicações todas do irmão do sacerdote Santarém não era apenas para eles ficarem sabendo, curiosidade deles, né? Olha como que vai acontecer com o Jerônimo. Tudo tem uma finalidade útil e séria nos trabalhos espirituais dos bons espíritos. Nada é sem uma finalidade útil e séria. Então a conversação, aquela simples conversação, explicando com detalhes as questões da próxima reencarnação de Jerônimo, a questão das provas e expiações, era já preparando-os também para, por sua vez, também se enfrentar as provas e expiações que viriam na reencarnação seguinte deles. Tudo tem uma razão de ser. Num livro foi lançado em comemoração aos 50 anos de mediunidade de Chico Xavier, um dos depoentes comentou que era muito comum, tinha muito contato com Chico, sempre visitava Chico, primeiro em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, e que era muito comum
que quando o Chico às vezes estava conversando com alguém aqui do lado, as pessoas ali em volta, né? E ele conversando, contando um caso, entre aspas, aleatoriamente. Ah, fulano, você viu o que aconteceu? Nossa, eu tive um dia, aconteceu isto, e Emmanuel me chamou a atenção, me disse isto e aquilo. E esse depoente, era uma senhora, essa depoente dizia que era muito comum as pessoas dizerem assim, enquanto Chico estava conversando com alguém ou contando um caso aqui do lado, as pessoas ficarem de ouvidos atentos e virava e mexia e alguém dizia assim, você ouviu o que Chico disse? Você ouviu? Pois é, eu estava aqui pensando em tal coisa, ele foi lá contar uma historinha para ali a pessoa ao lado, mas eu tenho certeza que ele estava respondendo a minha pergunta mental. Ou então, alguém dizia assim, isso no depoimento dessa senhora, olha, quando o Chico contou aquele caso de algum lugar lá no passado, etc., eu tenho certeza que ele estava contando aquela história para que fosse uma lição para mim. Realmente, eu estou agindo errado. E ele contou a história como não quisesse nada, mas foi uma orientação para que eu estivesse alerta, que eu estou indo no caminho errado. Aqui acontece a mesma coisa. O irmão Santarém conta como atendendo a curiosidade dos amigos, uma curiosidade saudável, porque eram amigos de Jerônimo, se interessavam pela vida dele, né? Qual era o seu destino, o seu futuro, como ele estava. Então, como que atendendo essa curiosidade saudável, ele já orientou aqueles irmãos. A gente só vai iniciar então o próximo capítulo, Prelúdios de Reencarnação. Eles agora vão para o departamento de reencarnação. E aqui, no introito, na introdução do capítulo, o autor nos traz um trecho do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 3 e 7. Aqui, Prelúdios da Reencarnação. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Este é um diálogo de Jesus com Nicodemos, consta, portanto, no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos, que era um príncipe do Sinédrio, um senador do grupo dos fariseus, havia nos judeus os fariseus, os saduceus e outros, grupos menores. Ele era do grupo dos fariseus, uma facção do judaísmo, e era um príncipe do Senado. O Senado, na verdade, se confundia também com o grupo religioso de domínio, com aqueles que eram as autoridades, melhor dizendo, as autoridades religiosas. O grande templo de Jerusalém funcionava como Senado, como um palácio de justiça e como templo religioso. Esses três poderes eram unidos num só. Então Nicodemos, que era um príncipe, portanto, do Senado, era um fariseu do grupo dos fariseus, ele busca Jesus à noite e ele diz, nós sabemos, nós quem? Os fariseus, os judeus, o pessoal do grande templo, os religiosos, as autoridades religiosas, todos sabiam que Jesus era enviado de Deus. Ele diz, porque somente alguém que é enviado por Deus pode fazer o que você faz. E daí Jesus diz, em verdade te digo, que é necessário nascer de novo para entrar ou ver o reino dos céus. E Nicodemos fica confuso, nascer de novo? Senhor, eu não entendo. Como é possível um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Daí Jesus explica, Nicodemos, o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai explicando, não te surpreendas, portanto, que eu te diga que é necessário nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Nicodemos continua não entendendo, ele fala assim, mas o quê? Você, doutor em Israel, portanto, doutor da lei, que estuda a lei, que divulga, interpreta e divulga a lei, e não sabe isto? Daí Jesus esclarece, por isso é que eu falo muitas vezes em parábolas,
com alegorias, porque o grande povo, se você não me entende, imagina o grande povo analfabeto, povo campesino, não vai me entender. Então, com aqueles que já têm condições de entender, eu falo abertamente. Com os que não têm, eu falo, então, de maneira figurativa, por parábolas, por histórias, alegorias. Daí ele diz, o Espírito sopra onde quer, não se sabe, no entanto, de onde vem nem para onde vai. E toda essa explicação está no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra básica da codificação espírita, que Allan Kardec faz uma explicação primorosa, clara, objetiva, para não restar dúvidas, que é no capítulo Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução deste capítulo, Kardec coloca 3 trechos dos Evangelhos mencionando a questão da reencarnação. Não é somente verá o reino de Deus quem nascer de novo, é necessário nascer de novo, passar pelas experiências reencarnatórias até atingir a perfeição. Nós todos saímos do mesmo ponto de partida, como espíritos simples e sem conhecimento, ignorante significa sem conhecimento, aí chegaremos à perfeição, de reencarnação em reencarnação, adquirindo conhecimento, adquirindo virtudes, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos até chegarmos à perfeição, de reencarnação em reencarnação. Por isso é necessário nascer de novo. E daí Jesus disse, é necessário, o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito, nascer da água e do Espírito. Desde muito antes de Jesus, que a água é símbolo da matéria. Da matéria. Então, o que é nascido da água é água. O corpo físico fornece um novo corpo físico por meio do intercurso sexual, da inseminação, ou seja, por meio da vinculação do espermatozoide, o gameta masculino, junto ao gameta feminino, o óvulo, forma-se desta fusão uma primeira célula, o ovo zigoto. E daí essa célula se desenvolve pelo processo de mitose celular até formar um corpo físico perfeito, integral. Então, o elemento material, os gametas masculino e feminino fornecidos pelos corpos físicos do homem e da mulher, dão origem a um novo corpo físico. O que é nascido da água, do elemento material, é apenas o corpo físico. Os pais fornecem apenas o invólucro físico, mas o espírito não provém da água, não provém do elemento material. O espírito é criado por Deus. Essa simbologia também da água está num outro momento. Nós lembramos que João Batista dizia que ele fazia o batismo da água, mas que viria alguém que faria o batismo do fogo. O batismo da água é algo mais material, porque a água é um elemento material, é a simbologia daquilo que é a realidade material, a dimensão material. Isso desde a Grécia Antiga, antes. E o fogo sempre foi elemento representativo do espírito, do espiritual. Então, aquele que fazia o batismo da água era o batismo mais, digamos, material. Era um apelo mais simples, de algumas regras mais simples da vida comum. Mas viria aquele que traria o batismo do fogo, o batismo espiritual, para o aperfeiçoamento do espírito. Então, este é um dos trechos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles, Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem as pessoas a respeito de quem eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas, outros dizem que tu és isto ou aquilo. Daí Jesus pergunta: E vós, o que dizeis a respeito? Quem achais que eu sou? E daí Pedro responde:
você é o Filho do Deus Altíssimo, o Messias. Jesus sorri e disse: respondeste bem, Pedro. Não foi a carne que te revelou isto, mas o Pai que está nos céus. Que dizem as pessoas a meu respeito quem eu sou? Ah, que tu és Elias, que voltou, um dos profetas. Ora, se era um dos profetas, por exemplo, que já tinham vivido muitos anos, muitos séculos mesmo antes de Jesus, e Jesus era um deles, mas um novo corpo, o que é isto? Reencarnação. No episódio da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, os 3 discípulos que o acompanham, Pedro, Tiago e João, Tiago maior e João, vem Jesus transfigurado, de um lado de Jesus, Moisés, do outro lado Elias. Quando termina o fenômeno e Jesus volta ao solo, eles perguntam a respeito de Elias que eles tinham visto junto ao lado de Jesus. Mas Elias não estava previsto, mas não havia a profecia de que Elias tinha de voltar antes para anunciar o Messias, portanto anunciar Jesus? Não se cumpriu a profecia, Senhor? Jesus responde: sim, se cumpriu. Elias voltou e fizeram os homens o que quiseram dele. Daí entre parênteses está: e os discípulos então compreenderam que Jesus falava a respeito de João Batista. Se João Batista era Elias, mas no outro corpo físico que nasceu, João Batista era primo de Jesus, e a mãe de João Batista ficou grávida, a criança nasceu, brincava com Jesus na infância, se desenvolveu num outro corpo físico. Se João Batista era Elias que tinha voltado e no novo corpo físico, isso só pode ser reencarnação. E daí Allan Kardec esclarece no início deste capítulo que mencionamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus da antiguidade acreditavam sim em reencarnação. Eles apenas usavam uma outra palavra, ressurreição, mas com esse sentido de reencarnação. Eles não sabiam apenas quais eram as condições como a reencarnação se dava, mas eles sabiam sim. Estes trechos que estão no Evangelho, nos Evangelhos, mostram claramente que a questão da reencarnação era algo que divulgado entre eles, entre os judeus, que eles tomavam. Eles não sabiam como ela ocorria, mas sabiam que ela existia sim. Daí a dificuldade, talvez, de muitos de entenderem a questão da ressurreição, porque o entendimento de ressurreição foi deturpado do que entendiam os judeus por ressurreição. Eles entendiam exatamente reencarnação, mas ao longo do tempo e de acordo à apropriação por outras doutrinas cristãs, eles adulteraram, modificaram o sentido original de ressurreição. Daí deram um sentido de que a alma voltaria no mesmo corpo, o que é cientificamente impossível. Tecnicamente impossível. Então, aqui nós vamos estudar sobre a reencarnação. E o autor espiritual teve a intenção de colocar para todo mundo cristão que sim, a reencarnação está no Evangelho de Jesus. Basta lerem com maior atenção. E que sim, também era uma crença dos próprios judeus, a reencarnação. Quem tiver interesse, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem aqui? Alguma dúvida, algum comentário a este respeito? Então vamos passar para a nossa prece pelos nossos irmãos suicidas.